Agora o nosso quadro, o nosso momento Saúde e Fé. E hoje nós vamos falar sobre a pneumonia. Talvez você conheça alguém aí na sua família, na sua comunidade, que passou pelo processo da pneumonia. Mas nós vamos tirar nossas dúvidas hoje acerca desta doença. Nós vamos conversar com o coordenador do posto médico aqui do Santuário Nacional, o Dr. João Felipe Elache. Ele já está aqui presente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, irmão. Bom dia, Jéssica. É um prazer estar aqui novamente, conversando com um tema tão importante como esse. É verdade. verdade. Vamos começar dizendo o que é a pneumonia. Bom, a pneumonia é quando alguma coisa está de errado no pulmão, sendo infeccioso ou não. Então as pessoas têm aquela impressão de que toda vez que tem pneumonia é porque tem alguma infecção. E na verdade não é. Existem outros tipos de pneumonia que podem afetar o pulmão. Então tudo aquilo que de maneira aguda afeta o pulmão, a gente chama de pneumonia. E quais são os agentes causadores desta doença, da pneumonia? Porque sempre surgem muitas dúvidas, né? As pessoas falam assim, tomar vento, tomar uma corrente de ar, dormir fora de casa, né? O que causa, doutor? Quando a pneumonia é infecciosa, são aqueles três principais agentes: os vírus, as bactérias e os fungos. Os fungos em menos quantidade do que vírus e bactérias. E coisas que, por exemplo, produto de limpeza, alguma coisa química, poeira, se entrar dentro do pulmão, pode causar uma pneumonia não infecciosa, que a gente chama de pneumonia química. Mas o mais comum, vírus e bactérias. Entendi. E aí essa questão que o senhor falou de pegar vento, o que acontece? Essa mudança do tempo, por exemplo, deixa a gente com o nariz escorrendo, dormir com o cabelo molhado, dormir com roupa molhada, não secar direito. Isso deixa a gente com o nariz escorrendo e mais suscetível. Então Entendi. não é isso que causa a pneumonia. pneumonia, mas ele deixa o nosso corpo mais suscetível para que esses vírus e bactérias venham e então causem a pneumonia. Nós temos um card, né, Jéssica, com alguns causadores da pneumonia. Olha lá, o fumo, ar-condicionado, bebida alcoólica, resfriados mal cuidados, doutor, olha só que importante. Exatamente. E mudanças bruscas de temperatura. O que é importante em relação a esse card? Que tudo isso daí são coisas que vão predispor a fazer a pneumonia. Então, por exemplo, o fumo, que nós já sabemos que traz graves problemas prejudicial para o nosso pulmão. Então ele vai deixar o nosso pulmão mais fraco, mais sensível a essas infecções. O ar-condicionado, com o ar muito gelado, às vezes não limpa o filtro. Exatamente. Aí sim pode vir vírus e bactérias e fungos nesse caso, quando o ar-condicionado não está bem limpo. E às vezes a pessoa também não está com uma imunidade boa. Exatamente. Como a questão da bebida alcoólica, baixa imunidade, o resfriado mal cuidado. Então é muito comum a gente ver, tô com um resfriadinho. E deixa, né? Toma uma aguinha e tal, e não busca o médico e não se cuida. Aí passa um tempo, piora. Por quê? Porque aquele resfriado mal cuidado foi porta aberta para entrar uma bactéria, por exemplo, e causar uma pneumonia. Que aí sim o tecido do pulmão começa a ser acometido. Agora, quais são os sintomas principais assim que as pessoas podem notar e o que diferencia uma pneumonia da outra, como o senhor estava explicando? O principal sintoma da pneumonia é a tosse. Então tudo começa com uma tosse, febre, mal-estar, às vezes com secreção. E aí como é que a gente vai diferenciar uma da outra? Se ela for mais prolongada, se começar a dar falta de ar, começar a ficar muito cansado ao longo do tempo, a gente já pensa, pode ser uma pneumonia bacteriana. Porque o vírus é uma pneumonia que ela vai dar quase que os mesmos sintomas do que a bactéria, só que ela não é arrastada, muitas vezes ela vai resolver em 3, 4 dias, não vai precisar tomar antibiótico, por exemplo. Então essa é a diferença, mas não tem como a gente bater o martelo e dizer, não, eu tô assim, é vírus, tô assim, é bactéria. Tem que ir no médico, fazer um raio-x, ver os exames, aí sim o médico vai perceber e dizer, é vírus ou bactéria. E assim que é feito o diagnóstico, né, doutor? Procurando o médico. Exatamente. Então, o diagnóstico da pneumonia, ele é clínico. Então, o médico vai examinar a pessoa, vai colocar o estetoscópio, ouvir o que tem dentro do pulmão, o ruído que tem, e o raio-x é um exame complementar.
Dá para se fazer diagnóstico de pneumonia sem raio-x no consultório, porque ele vai chegar com essas queixas que a gente acabou de dizer, tosse, febre, mal-estar, o médico vai auscultar e já vai conseguir ver. Se tiver um raio-x, é bom, é melhor, que a gente consegue fazer um exame complementar, mas não é obrigatório. Entendi. O diagnóstico da pneumonia é clínico a partir de um exame médico. Quem teve Covid, muitas pessoas que tiveram Covid também tiveram a pneumonia. Teve Covid, aliás, teve pneumonia uma vez. É normal que isso volte sempre, essa doença volte sempre? São duas situações diferentes, né? A pneumonia por Covid-19 é uma pneumonia viral, que ela é causada por causa do vírus da Covid-19. Muita gente, depois da Covid-19, desenvolve uma pneumonia bacteriana, ali 7, 10 dias depois. Por quê? Porque ficou mais suscetível, ficou com o organismo mais fraco, a bactéria entrou. Isso é uma coisa. Muitas pessoas ficaram com o que a gente chama de Covid longo, que são aquelas lesões que deixou permanentemente no pulmão. Então, essas lesões que ficaram permanentes depois da Covid-19, fica suscetível às pessoas terem mais infecções recorrentes ao longo do tempo. Por quanto tempo isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. Mas a gente tem percebido que a Covid longo de algumas pessoas, principalmente aquele grupo de risco, né, que são crianças e idosos, são mais suscetíveis à pneumonia hoje depois da Covid. A gente tem mais um card, doutor, com os tipos da pneumonia, né? Então ali nós temos algumas explicações. Exatamente. Broncopneumonia e etc. Esses tipos de pneumonia são localizações de pneumonia. Sim. Então são todas dentro do pulmão, Do certo? pulmão, certo. Então a broncopneumonia é quando a pneumonia dá nos brônquios. A pneumonia lobar é quando ela dá num lóbulo do pulmão. Então Entendi. o pulmão é dividido em lóbulos, então a gente consegue descobrir isso aí a partir do exame de imagem, exatamente. E a pneumonia intersticial é quando dá todo no tecido do pulmão, onde faz a troca do oxigênio, que é o caso, por exemplo, da Covid-19, da pneumonia da Covid-19. Então, por isso que as pessoas que desenvolveram a parte pulmonar da Covid-19, muitas vezes precisaram de oxigênio, de hospital, porque o interstício do pulmão estava tomado. Isso é mais comum em vírus do que em Entendi. bactéria. A bactéria, ela dá uma pneumonia mais localizada, tipo a pneumonia lobar. Pode até, não sei se vocês já ouviram, ou o pessoal de casa já ouviu, eu tive líquido no pulmão por causa de pneumonia. Sim. Pode acontecer também, é mais comum em bactéria do que em vírus isso acontecer. Às vezes esses líquidos trata só com remédio, ou às vezes ele tem que ser tirado com um dreno e de maneira cirúrgica. E quais são os grupos de risco para pneumonia? Assim, tem grupos específicos? Tem. Crianças e idosos são os principais grupos de risco, mas também aqueles com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, o fumo, a pessoa que fuma, a pessoa que faz uso do álcool e as pessoas que têm uma doença que faz com que o sistema imune fique mais comprometido, como por exemplo aquelas pessoas que estão em tratamento de câncer, que estão fazendo quimioterapia, que a gente sabe que diminui a imunidade. Então, essas pessoas têm que tomar mais cuidado, que elas são suscetíveis a pegar pneumonia mais do que uma pessoa que tem o sistema imune mais competente. Porque o tempo todo nós temos vírus e bactérias na nossa via aérea. Nós não pegamos pneumonia o tempo todo porque nós temos o nosso sistema imunológico. Sim. Então, uma quedinha que dá no nosso sistema imunológico, uma bactéria oportunista ou um vírus oportunista, vai entrar no nosso corpo e pode fazer a pneumonia. Mas eu queria deixar uma coisa muito claro. Pneumonia não é raro, mas você ter uma pneumonia grave é raro. Então, quando você está tossindo, mesmo que você esteja tossindo e com secreção, não significa que você está com pneumonia. É mais fácil ser de via aérea superior do que ser do pulmão. Porque até chegar no nosso pulmão, nós temos barreira no nariz, barreira na boca, barreira na traqueia. O nosso corpo ele é perfeito, Deus faz tudo perfeitamente. Então até chegar lá não é fácil. Passou por várias barreiras Passou por ali, várias né? barreiras. Doutor, existe alguma forma de prevenir a pneumonia? Quais seriam? Existe. Primeiro é você ter uma boa qualidade de vida. Não fumar, não beber, procurar sempre não tomar vento muito gelado, por causa daquilo que eu te falei da secreção do nariz, não dormir com o cabelo molhado e ter hábitos saudáveis. Hoje já existe uma vacina para pneumonia
que é dado num grupo específico de pessoas, né, que já é inclusive disponível na rede pública. Então, visite o médico, quem está nos ouvindo em casa, visite o seu médico, veja se você está incluso nesse grupo de pessoas de risco, que aí ele faz um laudo para você e a rede pública dá essa vacina. Então, é aquela história, não tem pílula mágica. É verdade. É comer bem, dormir bem, viver bem, praticar exercício físico, tratar as doenças crônicas. Não é aquela história do quem procura acha, veja se você tem algum problema de saúde para já tratar, que aí você fica menos suscetível a ter pneumonia. E eu ia dizer até isso, né? Tem algumas pessoas que são mais resistentes no quesito procurar o médico. Ah, é só uma tosse. Ah, mas já está aqui há 10 dias, 2 semanas, para mais, 1 mês. Mas aí resiste até procurar um médico. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre o papel do tratamento com antibióticos nesse quesito da pneumonia. A maioria das pneumonias são virais, disparado. Então ela não vai tratar com antibiótico. Hoje em dia já existe uma campanha muito forte nessa situação, porque antigamente a pessoa tossia, tomava um antibiótico. Tinha uma dorzinha de garganta, tomava um antibiótico. E os antibióticos foram criando resistência. Ah, sim. Então, hoje em dia a gente sabe, a maioria das pneumonias são virais, não são tratadas com antibiótico, tem que procurar o médico para ir tratando os sintomas, para ajudar a expectorar aquela secreção, para que aí ela não vire uma pneumonia bacteriana para usar o antibiótico. E uma coisa importante que você falou, Jéssica, eu estou há 1 mês tossindo. A pneumonia ela é aguda, ela não é crônica. Então, se você passou aí de 15 dias, 20 dias tossindo 1 mês, já não é mais pneumonia. Procure o médico, porque tem outras coisas associadas. Tem outra doença no pulmão, pode ser uma asma, pode ser um refluxo. Tem gente que fala que essa tossinha deve ser algum problema no coração. Às vezes acontece. Existem problemas no coração que fazem com que o sintoma seja a tosse. Olha só, Quanta doutor, coisa. chegou uma perguntinha no nosso WhatsApp. Vamos verificar quem envia para nós. Ah lá, o Samuel Reis, bom dia. Idosa com 85 anos de idade com pneumonia. Qual a melhor forma de dormir? Sendo que no período da noite, que é o que mais vem a tosse e a falta de ar. Dormir de barriga para cima ou de lado? Exatamente. À noite vem mais a tosse e a falta de ar, porque quando a gente desce, quando a gente deita, a secreção sobe e não consegue descer. Então a gente não mobiliza a secreção, ela fica parada. Então dá mais tosse e mais falta de ar. Além do ar da noite ser mais frio, então você propicia mais a tosse. Então para dormir, se dormir de barriga para cima, tem que botar um travesseiro um pouquinho mais alto. Porque aí a secreção ela não vai ficar paradinha aqui. E aí o idoso vai conseguir tossir e mobilizar essa secreção. Tem problema em engolir a secreção? Não. O ideal é que se cuspa num recipiente, mas se engolir também não tem problema, porque ela não vai voltar para dentro do pulmão, ela vai para o trato digestivo e vai embora depois. Se quiser dormir de lado, pode. O ideal é a gente saber qual pulmão que não está bom. Entendi. Por quê? Porque a gente deve dormir em cima do pulmão ruim, não do bom. Porque aí a gente respira bem com o pulmão bom, ele expande bem e o ruim fica deitado na cama. Para não apertar, né? Porque senão você vai ter o pulmão bom apertado e o pulmão ruim que não expandindo muito bem. Aí dá mais falta de ar, Aí dá né? mais falta de ar. Então o ideal de barriga para cima com travesseiro um pouco mais alto. Isso para qualquer doença do pulmão. Sabendo qual pulmão que está alterado, dormir em cima do pulmão ruim e deixar o bom expandir. Interessante. Tem mais uma pergunta no WhatsApp? Vamos Temos acompanhar, mais, Armão. Jéssica. Graciela gostaria de saber sobre a pneumonia aspirativa. Exatamente. A pneumonia aspirativa, ela é uma forma de causar pneumonia. Então a pneumonia aspirativa ela pode ser química, quando você aspira conteúdo, comida, leite, suco, poeira, alguma coisa que entra no pulmão e vai causar sua pneumonia química. Mas existem, principalmente nos idosos e naquelas pessoas que têm um problema para engolir, que come e engasga, bebe água e engasga. Aí você vai começar a aspirar o que está no conteúdo da sua boca. Aí você aspira principalmente bactéria nesse caso. Porque são as bactérias que estão nos dentes, na língua. E aí dá a pneumonia aspirativa. Então é muito comum em idoso acamado, dar a pneumonia aspirativa. O bebê também causa pneumonia aspirativa se ele tiver um refluxo, por exemplo.
E aí ficar aspirando o leite materno ou o leite da mamadeira também pode dar uma pneumonia aspirativa. Para a gente finalizar, fisioterapia pulmonar é importante no tratamento da pneumonia? Super importante, porque ele vai ajudar na reestruturação tanto do pulmão, da expansão do pulmão, quanto da musculatura da caixa torácica. Legal. Que a gente precisa ter essa musculatura competente para ajudar a respirar bem. Ah, ótimo! Perfeito, doutor. Olha, o senhor tirou muitas dúvidas nossas, como sempre, não é, Sempre, Jéssica? é verdade. Ele é nosso parceiro aqui no Santuário Nacional, é o Oblato Redentorista, Sim. cuida dos romeiros, dos peregrinos de Nossa Papai de Senhora. 2 meninos lindos. É O Heitor e o verdade. Antônio. Um abraço nosso também para a esposa do senhor, a dona A Sula, Sula, a doutora Sula, né? Que também certamente está nos acompanhando. Ah, tá, com certeza. Eu falei com ela antes de entrar, ela tá ligadinha na Legal. TV. Ó, beijo para toda a Beijo, família, viu, gente. lindos? Muito obrigada obrigado. mais uma vez. Eu que agradeço. Poderíamos ficar aqui muito tempo conversando sobre É esses verdade. temas, mas eu volto. Por favor, Combinado. A volte. gente conversa sobre outros temas importantes E é também. importante a gente falar que o posto médico aqui do santuário é mantido pela nossa família dos devotos, Exatamente. A gente funciona todos os dias, de domingo a domingo. O atendimento é gratuito, não é pelo SUS. E isso sim é por causa da família dos devotos que pode proporcionar isso para todo mundo que vem aqui ao Santuário Nacional.